Eu sou a doutora Raquel Bicudo, eu sou nutricionista, doutora em Ciências Aplicadas à Pediatria e na live de hoje nós vamos falar sobre alergia alimentar mediada por IgE. Você sabe o que é isso? Já ouviu falar nesse tipo de alergia alimentar? Bom, ela é a mais famosa das alergias, né? Porque é aquela que se torna mais clara e evidente. Os sintomas, eles são muito perceptíveis, né? E são sintomas que são imediatos. Então, quando a gente fala de alergia IgE mediada, IgE é a sigla de imunoglobulina E, que é um tipo de um anticorpo, que pode estar envolvido em diversas alergias, inclusive as alergias alimentares. Então, quando as reações são mediadas por esse anticorpo, as reações elas ocorrem muito rapidamente, geralmente acometendo ali a pele ou sistema respiratório, sistema gastrointestinal. O que a gente pode falar de sintomas ali para você já pensar nesse tipo de alergia, já identificar sobre o que nós estamos falando? Aqueles sintomas de urticária, placas vermelhas pelo corpo, ou uma vermelhidão generalizada, um rubor geral, angioedema, quando ocorre aquele inchaço da pele, né? Então, às vezes, em alguns lugares, a gente vê assim angioedema periorbital, né? Então, aqui na parte das pálpebras, dos olhos, ou aqui na parte da boca. Em alguns casos de alergia a frutas, ocorre um angioedema mais aqui nessa região da boca, né? Que a gente até fala que é um sintoma gastrointestinal, que é a síndrome da alergia oral. Quando o paciente apresenta inchaço e prurido, coceira ali na língua, no lábio, no palato, né? Nessa região da boca. Então, são alguns sintomas que são bastante visíveis, né? Prurido cutâneo também pode ocorrer. E os sintomas de pele que acabam sendo assim muito evidentes, né? Então, essas reações cutâneas, elas têm a vantagem de que a gente percebe que elas não são impulsionadas por questões psicológicas, né? Ninguém consegue ficar com placas vermelhas no corpo porque quer. Realmente elas aparecem, né? Não tem como a gente controlar isso. Então, acaba que são alergias muito evidentes, né? E quando a gente tem um sintoma respiratório envolvido ali nas reações, o paciente apresenta reações que são assim a gente chama de rinoconjuntivite alérgica. Então pode ser prurido, né, coceira no nariz, na garganta, um incômodo na garganta, coceira nos olhos, lacrimejamento, vermelhidão ocular, espirro, tosse, coriza nasal, dificuldade para respirar. Quando acomete assim a parte mais inferior do sistema respiratório, ali ele pode ter um broncoespasmo agudo, chiado no peito, então com aquela dificuldade também ali de respirar, né, e com sintomas de asma. E quando apresenta sintomas gastrointestinais, vem com vômitos, diarreias, dor abdominal aguda. Então, assim, quando a gente fala de reações IgE mediadas, eu estou falando de reações que são agudas, né? Que são relativamente fáceis de serem observadas aí. Uma coisa importante que a gente tem que entender é que essas reações a gente não pode negligenciar. Porque mesmo que uma pessoa que tenha uma reação IgE mediada com sintomas leves em determinada ocasião, ela tem potencial para ter reações que são graves, potencialmente fatais. A gente vê isso com alguns alimentos, como por exemplo com amendoim, com frutos do mar. A gente tem aí relatos, né, na mídia, inclusive, de pessoas que, por exemplo, sabiam que eram alérgicas a camarão, que quando comiam tinham sintomas leves, já tinham comido e tido ali um prurido na boca, uma coceira na língua, dormência e tal, mas resolveram se arriscar. Mas a alergia IgE mediada, dependendo do caso, pode haver cofatores que podem fazer com que as reações em determinado momento sejam mais graves. Então, essas reações, elas têm potencial de serem mais graves. E o que seriam esses cofatores que podem ocorrer? Ingestão de bebida alcoólica, prática de atividade física, presença de alguma infecção ou uso de algum medicamento,
Então, algumas coisas que possam alterar ali a resposta do sistema imunológico ou aumentar a absorção daquele alérgeno, né? Tornar o trato gastrointestinal mais permeável. Então, na presença de cofatores, essas reações, elas podem ser mais graves. Por isso, nós nunca, nunca, nunca podemos negligenciar as reações que são IgE mediadas, né? Nós temos que valorizá-las. O paciente que apresenta histórico de reações IgE mediadas, ele precisa passar por um acompanhamento por um alergista, né? Temos aqui médicos e alergistas, pediatras, alergistas aqui nos acompanhando, que podem aqui respaldar a minha fala, né? Que realmente esses pacientes, eles precisam ter um plano de ação com eles. Eles precisam carregar uma cartinha ali, né, com eles, para que, caso alguma coisa aconteça, eles possam ser levados a um pronto-socorro e eles possam ser prontamente atendidos. E a gente seria um sonho, né, que todos aqui também no nosso país pudessem ter caneta de adrenalina autoinjetável, porque na ocorrência de uma reação grave, essa caneta de adrenalina autoinjetável, ela pode salvar a vida do paciente, porque ele vai aplicar a adrenalina e ser encaminhado para o pronto-socorro, né? Então, ele tem tempo de se salvar, porque, como eu disse, as reações IgE mediadas, elas podem ser graves. Bom, mas eu já disse aqui, então já consegui aqui logo nesse início dessa live, nesses primeiros minutos, já mostrar o quão é importante, né? O quanto é importante a gente saber sobre essa alergia IgE mediada, porque realmente, se a gente não souber disso e não souber fazer o manejo correto, né, a gente pode colocar em risco aí a saúde do paciente, né? Então, imagina se você é nutricionista, trabalha numa escola, por exemplo, e tem um paciente lá, um aluno, né? Um cliente da escola que tenha alergia IgE mediada, ele estará correndo riscos, né? Então, agora uma coisa muito importante que os nutricionistas não podem confundir é a questão o que é uma alergia IgE mediada e o que é apenas uma sensibilização. Então, a gente não pode confundir exames positivos com alergia alimentar. Porque quando eu comecei a trabalhar com alergia alimentar, isso em 2005, né, tem alguns anos aí, a gente fazia de um jeito e ao longo dos anos os estudos eles foram avançando e nós mudamos a nossa prática, inclusive em relação às alergias IgE mediadas, né? Então, já vou até responder uma dúvida aqui. Minha filha tem 2 anos e é alérgica a ovo. Tem possibilidade de regredir ou cessar? Sim, sim, sim. Alergia a leite de vaca, ovo, trigo e soja, elas têm grande potencial de serem alergias passageiras. Então, elas geralmente ocorrem na infância, mas elas tendem a passar. Claro que existem alergias que são mais persistentes. Ao longo desses anos, a gente tem visto mais pessoas se tornarem alérgicas. Então, o número de alérgicos vem aumentando muito. Por isso, o nutricionista se prepare, porque na sua prática clínica, especialmente se você trabalha com crianças, você vai se deparar com pessoas alérgicas. E você vai se deparar com pessoas que trazem para o seu consultório também exames positivos e se dizem alérgicas. Mas olha só que interessante, eu estou dizendo que o número de alérgicos ele vem aumentando nos últimos anos, mas a gente... Desculpa, eu perdi minha fala aqui. Eu fui lendo e me perdi. Eu vim dizendo que esse número... lembrei. Esse número de alérgicos ele vem aumentando nos últimos anos, mas a literatura deixa muito claro que quando a gente faz, por exemplo, estudos de prevalência baseados no autorrelato dos pacientes, a gente tem muitas pessoas dizendo que são alérgicas, porque elas pensam que têm alergia. Mas quando esses estudos eles são baseados
testes que são testes objetivos para você realmente identificar quem é alérgico e quem não é, reduz muito o número de pessoas que de fato são alérgicas. Então, como eu estava dizendo, que a gente não pode confundir exames positivos com alergia de fato. Então, a gente precisa entender essa diferença e entender em que momento eu devo sim orientar a restrição e restrição absoluta daquele alimento para proteger o meu paciente e em que momento essa restrição não é necessária, né? Então, a gente percebe essa necessidade da gente entender isso e não errar ali na conduta do paciente. E esse tipo de alergia a ovo, ela é genética? Sim, olha, toda alergia alimentar tem um fator genético importante ali. E qual é o fator genético? É assim, olha, se pai ou mãe, né, um ou outro, os dois, tiverem qualquer tipo de alergia, não precisa ser alergia a alimentos. Pode ser alergia a medicamentos, a poeira, a ácaro, a alimentos também, pode ter asma, rinite, né, qualquer sintoma de alergia mesmo, ele já tem um fator genético que vai, então, predispor a desenvolver as alergias. Então, se tiver só um dos pais, 40% mais chances de desenvolver, se tiver ambos, 80% mais chances de desenvolver algum tipo de alergia, inclusive alergia alimentar. Então, sim, nos casos de alergia tem um componente genético muito forte envolvido, tá? E, inclusive, dependendo do tipo da forma como as alergias já começam a surgir na vida dessa criança, ela já vai ficando mais predisposta para as alergias alimentares. Então, muitas vezes, a primeira manifestação de alergia nessa criança que já é geneticamente predisposta para ser alérgica, uma das primeiras que surgem é a dermatite atópica, e ter dermatite atópica é um grande fator que aumenta muito o risco da pessoa depois se tornar alérgica a alimentos também. E, inclusive, eu vou falar um pouco sobre essa questão aqui, dessa relação da alergia IgE mediada com a dermatite atópica, porque ela tem muito a ver com essa sensibilização. Então, eu acho fundamental, Nutri, que você entenda disso, sabe? Que você entenda que sensibilização, exame positivo, não é sinônimo de alergia alimentar, tá? Alergia alimentar, a gente vai dizer que a pessoa é alérgica quando ela, de fato, apresenta sintomas àquele alimento. E a gente vai perceber que é uma alergia mediada quando a história desses sintomas, né, quando o paciente nos conta que essas reações aconteceram até 2 horas após o contato do alimento, contato com o alimento, e aí a gente vai ver que tipo de reação que foi. Quando a pessoa tem reações que envolvem 2 ou mais sistemas, por exemplo, alguma coisa na pele, alguma coisa no trato respiratório, a gente já diz que é uma anafilaxia. Então, pelo conceito de anafilaxia, isso já é uma anafilaxia. E como eu disse no início da live, as pessoas que têm as reações IgE mediadas têm grande indicação de andar com um dispositivo de adrenalina autoinjetável para, no caso de possíveis reações acidentais. O que nós nutricionistas queremos? Que eles não cheguem a ter nenhuma exposição acidental, por isso que nós fazemos todas as orientações em relação a como conduzir a dieta de restrição, como se proteger, como evitar os momentos em que ela pode se arriscar, quais são os momentos em que ela se expõe ali a comer alguma coisa inadvertidamente, né, em locais assim que pode ter contato cruzado entre alimentos. Então, a gente faz toda uma orientação para que ela não coma acidentalmente o alimento, né, mas caso ela consuma acidentalmente, aí ela precisa ter recursos ali de medicações para poder parar com aquelas reações, né? Então, como nutris, a gente precisa entender que essa alergia não é uma bobeira, não é, a gente não pode confundir com hipersensibilidades, com intolerâncias, com coisas que a gente vai dar menos peso, né? Não, de fato, as alergias IgE mediadas, elas devem ser muito respeitadas. Então, a pessoa não pode consumir nem um pouquinho do alimento, nem um pouquinho, não é frescura. Mas a gente vai determinar se ela é alérgica ou não, como eu disse, a partir das reações. Então, quando a pessoa traz exames de IgE sérica positiva,
não significa que ela seja alérgica. A gente vai olhar para esses exames e vai interpretá-los de acordo com a história clínica que ela nos traz. Tem história de reação imediata para esse alimento? Ah, tem. Então, ok. Então, ela, de fato, é uma pessoa que precisa manter a restrição, porque se ela consumir, ela vai ter a reação. Agora, tem pessoas que têm exames positivos, mas que não têm história, nunca reagiram. Então, nesses casos, se ela já vem comendo habitualmente o alimento sem reação, ela deve continuar comendo este alimento. Porque é o seguinte, a IgE, esse anticorpo, ele é regulado, vamos falar que ele é um soldado, ele é regulado por um general, que é a célula T regulatória, é o Treg. Então, o Treg manda na IgE. Então, de acordo com o que o Treg falou, a IgE vai obedecer. Então, o fato dela ter IgE não significa que ela vai ter reação. Se ela estiver consumindo o alimento habitualmente, mesmo que ela tenha exames de IgE positiva, ela deve continuar consumindo aquele alimento para continuar mostrando para o sistema imunológico dela que aquilo pode ser tolerado. Pode ser tolerado. Ela não deve restringir o alimento com base no resultado dos exames de IgE. Porque se ela deixar de consumir aquele alimento, aí pode ser que o sistema imunológico dela esqueça de manter essa tolerância. E num determinado momento que ela consuma, aí sim ela vai ter chance de ter uma reação e uma reação grave, ter uma anafilaxia, que, como eu disse, tem potencial de ser fatal. Se a pessoa não receber o tratamento a tempo, ela pode vir a óbito. Então, é extremamente arriscado nós orientarmos dietas de restrições com base apenas em exames. A gente coloca a vida do paciente em risco. Então, a gente tem que se basear o quê? Na reação clínica que ele apresenta. Agora, você pode me trazer um caso assim, Raquel, mas olha, tem determinado paciente que ele tem a IgE positiva e se a pessoa tem a IgE positiva e está tolerando, ela tem que continuar consumindo aquele alimento, tá? Inclusive, no caso da dermatite atópica, o que acontece? A barreira cutânea daquele paciente, ela é toda defeituosa, né? Então, imagina como se fosse ali um asfalto todo esburacado. Então, ela está o tempo todo sendo exposta a antígenos ambientais, inclusive ali através da pele. E ela pode também entrar em contato com algum alimento ali que está pelo próprio ambiente. E isso pode fazer com que o corpo dela passe a produzir IgE sérica específica contra aquele alimento. Mas, então, quando a gente faz, por exemplo, pega um paciente com dermatite atópica e faz exames de IgE sérica específica para alimentos para eles, é muito comum que venha positivo para diversos alimentos. Só que ter essa positividade não deve ser o único ponto para a gente orientar a restrição. Então, quando que a gente vai orientar essa restrição, né? Era disso que eu estava falando. Então, se eu recebo um paciente que vem ali com exames positivos e que de repente nunca comeu determinado alimento, como que eu devo proceder? Eu, nutricionista, não posso falar para ele, você nunca comeu, pode comer então. Não, eu tenho que pedir, se ele nunca tiver consumido, eu tenho que pedir para que ele faça então o teste de provocação oral, para saber se ele pode ou não consumir, para saber se ele vai ter reação ou não. Então, eu tenho que trabalhar em conjunto com um alergista que vai fazer esse teste de provocação oral. Não é o nutricionista que vai orientar esse teste, é muito arriscado, porque, como falamos, o paciente ele pode ter uma reação imediata. Então, uma coisa é, a paciente tem exame positivo, está comendo e não tem nada. Ele tem que continuar comendo. Se for um paciente com dermatite atópica, a gente até pode fazer um período de dieta de restrição para verificar se aquele alimento tem relação com a piora
do eczema dele. Mas a gente precisa fazer essa restrição e depois reexpor esse paciente ao alimento através de um teste de provocação oral, para a gente verificar se ele não vai ter nada imediato e depois, posteriormente, nada tardio, que seria a piora do eczema. Então, a gente sempre tem que fechar esse diagnóstico com o teste de provocação oral ou com uma boa coleta de história clínica, porque se o paciente trouxer uma história de reações imediatas graves ao alimento e exames positivos, talvez ele nem precise passar pelo teste de provocação oral. Então, o que eu preciso sempre deixar claro é que o que vai determinar realmente a pessoa ter que fazer a dieta são as reações. É o histórico de reação ou a reação apresentada, né, no teste de provocação oral. Então, isso é inevitável, né? Então, eu coloquei que o número de alérgicos, às vezes, se a gente se baseia no autorrelato, ele é grande, mas quando a gente vai fazer testes de provocação oral, que é o padrão ouro para o diagnóstico de alergia alimentar ou para excluir essa hipótese diagnóstica, muitas vezes a gente não vê a pessoa tendo reação. Então, é muito comum a gente ouvir a pessoa dizer: eu sou alérgica a chocolate, eu tenho alergia a carne de porco, eu tenho alergia a corantes, eu tenho alergia, enfim, a diversas coisas. E quando faz o teste de provocação oral, esse teste, ele vem negativo, tá? Então, o que faz realmente o diagnóstico e determina a necessidade de dieta de restrição é essa presença de reações. Agora, outro dia desses, eu passei por uma situação que eu me vi com vergonha por um nutricionista, por uma colega nutricionista, porque foi até aqui pelo Instagram, né, uma colega alergista, ela fez um post mostrando que ela atendeu um paciente que trouxe uma lista gigante de exames de IgE, de resultados de exames de IgE que ele tinha feito antes de passar na consulta com o alergista. Vários alimentos. E na história clínica, esse paciente não tinha história nenhuma de reações imediatas a alimentos. Ele foi procurar um nutricionista porque ele queria perder peso. E não sei por que motivo, essa nutricionista resolveu pedir aquela batelada de exames de IgE, muitos vieram positivos e ela não soube o que fazer, mandou o paciente para o alergista. E a alergista falou: gente, para quê? Para que fazer tantos exames? Tudo bem que IgE, de fato, é o exame que a gente faz quando a gente pesquisa relações de alergia, mas isso para reações, para quem tem história de reações imediatas a alimentos. Ou reações mistas, né? Eu falei aqui da dermatite atópica. Tem esofagite eosinofílica, que também é uma reação mista, que pode ter envolvimento de IgE e outras células do sistema imune. Mas são nesses casos específicos em que a gente vai pedir a IgE. E a gente não pede para todos os alimentos. A gente pede para aqueles que, com base na história clínica, a gente desconfia que estejam relacionados com as reações que o paciente esteja apresentando ou com aqueles que a literatura já nos mostra grande relação entre aquele sintoma e o consumo daquele alimento, que é o caso da dermatite atópica, que a gente vê ampla relação com o consumo de ovo. Então, as pesquisas de IgE, elas devem ser muito bem direcionadas. Então, Nutri, não peça exame que você não vá saber interpretar. E não peça exame que não vai mostrar nada para você, porque não é o exame que vai determinar se o paciente é alérgico ou não. Então, pedir uma série de exames ali, por isso que eu fiquei com vergonha, né? Porque eu não sabia que era uma nutricionista, e quando eu fui comentar com essa alergista, eu falei assim: nossa, mas quantos exames, que horror. Ela falou: Raquel, pior que você não sabe, ela é uma nutricionista que pediu. Eu falei: não acredito. Aí eu me vi me desculpando, falando: não, mas desculpa, é que ela não sabe ainda, mas vamos ver se ela consegue saber sobre os cursos. De repente, se ela tiver a oportunidade de fazer um curso comigo, eu vou ficar muito feliz de esclarecer isso para ela, porque eu fiquei com vergonha, né, pela atitude da Nutri, que pediu, nossa, acho que tinha mais de 50 alimentos naquela lista. Então, assim, a gente não deve ficar pedindo exames à torta direito, né? O nosso próprio código de ética dos nutricionistas coloca isso, né? Que a gente deve fazer apenas pedidos de exames que a gente vá saber interpretar, né? Então, é fundamental que a gente tenha essa clareza, sabe?
Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. Meu Deus, desde a primeira reação ao ovo que minha filha teve, nunca mais dei ovo para ela. A médica pediu para o mês que vem o teste de provocação oral. Isso, então, aí é que está. Quando a gente tem, de fato, uma história de reação imediata, aí a gente não pode arriscar para falar para o paciente consumir novamente esse alimento em casa. O ideal é pedir os exames para verificar e quais seriam os exames que podem identificar se a pessoa tem algo mediado por IgE. Um dos exames é a pesquisa de IgE sérica específica para aquele alimento e o outro exame que também poderia demonstrar isso seria o prick test, que é um teste cutâneo de hipersensibilidade imediata, que é feito pelo alergista. Mas tanto o prick test positivo quanto o IgE sérica positiva não vão ser suficientes para fechar o diagnóstico. É claro que a gente vai ter que correlacionar com essa história, tá? Então, a live é sobre alergia IgE mediada, né? Então, eu acabo falando sobre exames e acabo falando também sobre o teste de provocação oral. Então, assim, quando que o teste de provocação oral, ele é útil e fundamental? Então, quando a pessoa está, às vezes, fazendo restrições que a gente não tem certeza se ela precisa manter aquela restrição. Existe uma questão, quando a gente fala de reações IgE mediadas, que é a possibilidade de ter reação cruzada entre alimentos. Então, eu vou explicar esse conceito, dizer por que isso ocorre e como que a gente faz para identificar descobrir se isso vai ocorrer com o nosso paciente ou não. Então, é assim, existe semelhança entre algumas proteínas. E quanto mais semelhante elas são em relação à estrutura delas ali primária, que seja a sequência de aminoácidos delas, e a estrutura terciária, que é a forma como ela se enovela e ela fica ali, tem algumas que são muito parecidas, tanto na estrutura ali, a sequência de aminoácidos, quanto na sua estrutura terciária. E se ela tiver 70% de semelhança nessas estruturas, se houver 70% de semelhança entre duas proteínas, nessas estruturas primárias e terciárias, há um risco muito grande de haver reação cruzada, reatividade cruzada. O que é isso? É assim, por exemplo, a pessoa foi sensibilizada para leite de vaca. Então, ela entrou em contato com o leite de vaca, quando pequena, o bebezinho, com fórmula infantil à base de leite de vaca. O sistema imunológico dela reconheceu aquilo como um vilão e ela passou a produzir IgE sérica específica contra leite de vaca. Certo? Então, ela é alérgica a leite de vaca, apresentou reação a leite de vaca e fechamos esse diagnóstico, ok. Porque ela tem a reação e a IgE é positiva. Se ela consumir leite de cabra, por exemplo, há uma semelhança muito grande entre as proteínas do leite de vaca e do leite de cabra. Então, uma chance muito grande dela reagir também ao leite de cabra. Então, a gente orienta para que ela não consuma o leite de cabra, porque há uma semelhança muito grande entre essas proteínas e vai dar essa reatividade cruzada. Mas existem alimentos que a chance de reatividade cruzada ela é menor. Não há tanta semelhança entre as proteínas. Quer ver um exemplo? Tem pacientes que têm alergia a uma espécie específica de peixe e não tem a outros peixes. Porque, de repente, ele tem a alergia IgE mediada para determinada proteína que está naquela espécie, daquele peixe, que não está em outros peixes. Então, há uma chance dele tolerar determinadas espécies. Então, não é porque ele tem alergia a peixe que ele vai ter que a vida inteira restringir todos. Pode ser que o alergista resolva fazer o quê? Teste de provocação oral com diferentes espécies de peixes. Ele pode também fazer prick test, prick to prick, que é fazer um prick no alimento e um prick na pele para ver se tem sensibilidade para as diferentes espécies e dependendo do resultado dessa sensibilidade vai encorajar o alergista a fazer o teste de provocação oral com diferentes espécies de peixes. Então, o teste de provocação oral, ele pode nos ajudar a verificar a tolerância a diferentes alimentos, a verificar se existe realmente aquela reatividade cruzada ou não. Então, às vezes a gente recebe pacientes que têm
que alergia a leite, mas chegam sem consumir carne, porque pensam, mas vai ter semelhança entre a proteína. Mas é só uma fração proteica que é semelhante. Se o paciente não produz IgE sérica específica para aquela fração que está na carne, ele não vai reagir à carne. Então, quando a gente fala de reações IgE mediadas, hoje em dia, os estudos já mostram que a gente precisa entender qual é a fração para qual a pessoa produz IgE sérica específica, porque ela não produz muitas vezes para todas as proteínas que compõem o ovo, às vezes ela produz para algumas das proteínas. Às vezes ela não produz para todas as proteínas que compõem o leite, mas sim uma ou outra proteína. Então, de acordo com para qual fração específica de proteína que ela produz IgE sérica específica, a gente vai esperar se ela vai ter uma reatividade cruzada entre alimentos ou não. Né? Isso, por exemplo, ocorre quando a gente fala em síndrome láctex-fruta ou alergia a frutas, a gente quer saber, porque às vezes ela só faz reação a uma proteína específica da banana e não para outras frutas. Mas pode ser que ela faça a reação contra uma proteína que está na banana, mas que está em vários outros alimentos. E aí há um risco de reatividade cruzada. E é importante eu entender que existe essa possibilidade para eu poder orientar como deve ser essa dieta de restrição. Quais alimentos ela de fato precisa ou não restringir. Então, entender de alergia IgE mediada é entender também sobre essas questões, né? Então, que existe a possibilidade da pessoa ser sensibilizada para apenas algumas proteínas presentes ali no alimento e dependendo da proteína, há uma chance dela fazer reação cruzada ou não. Outra questão importante quando a gente fala de alergia IgE mediada. Então, os exames eles vão nos direcionar, né, nessa pesquisa para eu saber como que deve ser essa restrição. E aí a outra coisa importante que eu ia dizer é assim, quando a gente fala de ovo e leite, existem algumas proteínas presentes nesses alimentos que elas são facilmente desnaturadas em altas temperaturas. E outras proteínas que já são mais resistentes ao processamento térmico. Então, hoje em dia, eu falei no início da live que essa era uma live bem atualizada em relação ao tratamento dos alérgicos IgE mediados, especialmente até por conta disso. Porque antigamente não se tinha esse conhecimento. Então, a orientação era sempre assim, de exclusão completa de leite e ovo nos casos de alergia IgE mediada. Hoje em dia, já se sabe cerca de 70% dos alérgicos a leite e ovos são capazes de tolerar esses alimentos quando presentes em preparações assadas. Mas, para saber se a pessoa é um candidato a tolerar as preparações assadas, primeiro, o alergista precisa fazer a investigação das frações, né? Então, para saber para qual proteína o paciente produz IgE sérica específica. E precisa complementar essa investigação com um teste de provocação oral. Então, nutricionistas nunca podem orientar o paciente a testar assados em casa nos casos de IgE mediados. Não podem. Porque há um risco do paciente ter uma reação grave, ter uma anafilaxia. Mas, num ambiente controlado, na presença do médico, com todas as drogas e equipamentos ali à mão para poder tratar qualquer reação imediata que o paciente tenha, aí sim é possível fazer esse teste. E uma vez que ele tolere o leite e o ovo na forma assada, a orientação atual é que ele consuma esses alimentos e consuma esses alimentos com regularidade, que é para continuar mostrando para o sistema imunológico dele que ele precisa tolerar, precisa tolerar, precisa tolerar, precisa tolerar. Então, nesses 17 anos que eu estou na alergia alimentar, eu vi essas orientações mudando ao longo do tempo. Então, antes, quando a gente não conhecia, quando não tinha tanto avanço aí nesse conhecimento dessas questões aí, né, mais minuciosas, né, os exames eles não eram assim tão minuciosos, as orientações sempre eram restrição total. E hoje já se sabe que é o contrário. Aquilo que o paciente está tolerante, ele precisa manter na sua dieta com regularidade. Esse é o tratamento mais atual para as alergias IgE mediadas. Isso pode ajudar, inclusive, o paciente a reduzir o risco de ter anafilaxias,
né? Há autores que defendem que o consumo disso pode ser algo que vai, inclusive, induzir a aquisição de tolerância oral, desenvolvimento de tolerância oral. Há controvérsias em relação a isso, mas há quem defenda essa ideia, né? Então, para os pequenos, conseguimos treinar o sistema imunológico, mas na alergia alimentar na vida adulta não há possibilidade, certo? Não, há possibilidade sim, inclusive, olha só, eu estava lendo esses dias, inclusive, aqui em relação à alergia alimentar dos adultos, que eu achei bem interessante essa frase, eu não tinha lido ainda, eu li num artigo de revisão e gostei muito de ler, que ela falava o seguinte: por que a alergia a amendoim, castanhas ou frutos do mar, até mesmo peixes, é mais comum em adultos do que em crianças? Porque em determinadas populações, o consumo desses alimentos nem é tão frequente assim. Então, como ele consome só de vez em quando, corre o risco do sistema imunológico dele se destreinar, como você colocou aqui. Então, esquecer de tolerar. E se isso coincidir com um fato, uma condição ali onde o paciente esteja com um cofator envolvido, então, uso de determinada medicação, consumo de bebida alcoólica, uma maior permeabilidade intestinal, um aumento com alguma infecção, uma inflamação intestinal, alguma coisa, isso pode ser o gatilho, então, para aquela proteína entrar ali mais intacta e levar ali a uma sensibilização e reações. Então, sim, até a vida adulta a gente fala, se está tolerante, é melhor continuar consumindo, tá? Agora, isso se ele está tolerante. Tem IgE positiva, mas está tolerante, ele deve continuar consumindo. Agora, tem IgE positiva e apresenta reações, aí a restrição tem que ser absoluta daquela forma que o paciente apresenta a reação. Então, mesmo aquele que tolera assados, por exemplo, na forma crua ou menos termicamente, ou menos processada termicamente, ele deve continuar evitando. A restrição precisa continuar sendo absoluta, porque o risco de anafilaxia é grande. Outro dia tem um relato até de uma mãe que é bem presente aqui no Instagram, que na época eu estava acompanhando a filha dela, e a filha dela, que agora está fazendo dessensibilização, mas ela tinha uma alergia a leite muito grave, e ela comeu uma melancia e teve uma anafilaxia, foi parar no pronto-socorro. E por que ela teve essa anafilaxia? Depois a mãe foi descobrir, porque lá no mercadinho, onde cortaram essa melancia, usaram uma faca que tinha sido usada para cortar o queijo. E aí só passaram aquilo num pano, não lavaram com água e sabão, então não foi feita uma higienização correta, ou seja, tinha resquícios daquele queijo naquela faca. Aquela faca foi usada para cortar a melancia. Quando a criança comeu a melancia, ela teve uma anafilaxia. Então, eu dou esse exemplo para dizer que um pouquinho pode fazer mal, sim. Para algumas proteínas que são mais voláteis, pode acontecer, por exemplo, da pessoa ter uma reação muito grave a ovo, passar no lugar onde estão fritando ovo e ela ter uma reação grave, né? Então, essas reações IgE-mediadas, elas podem ser bastante graves, né? Por isso que é tão importante andar com todo o plano de ação, né? E as reações e as restrições, elas devem ser orientadas para serem seguidas com rigor nos casos em que a pessoa de fato ainda é alérgica, ainda apresenta reação. Uma coisa muito importante que eu queria contar também em relação a essas questões de positividade de exames e reação, o meu mestrado foi com a padronização do teste de provocação oral com leite de vaca. Todas as crianças que participaram, todos os pacientes que entraram ali na pesquisa, todos tinham, era critério de inclusão no estudo, todos tinham exame de IgE positivo e prick-teste positivo para leite de vaca. E menos da metade reagiu ao leite quando consumiu o alimento durante o teste de provocação oral. Então, uma coisa que eu quero deixar bem clara também é que quando a gente quer avaliar a aquisição de tolerância ao alimento, para essas alergias que geralmente são passageiras, como é o caso do leite, ovo, trigo e soja, quando a gente quer avaliar se o paciente já está tolerante ou se ele já tolera formas assadas, se ele já tolera, enfim, né, como que está essa alergia dele, é fundamental, assim, a gente entender que ele não precisa ter os exames zerados.
A gente não precisa esperar IgEs negativas para poder fazer o teste para avaliar se ele já é tolerante, porque ele pode ter as IgEs positivas, mas já ter desenvolvido mecanismos regulatórios que vão controlar essas IgEs e elas não vão agir. Então, quando a gente vai fazer a avaliação da aquisição de tolerância, isso deve ser por meio de um teste de provocação oral, sem dúvida alguma, nos casos de IgE mediados, mas os exames positivos, eles não contraindicam a realização do teste. O que vai mais determinar a realização dos testes, muitas vezes, é a história clínica. Então, assim, às vezes o paciente está muitos anos sem nenhuma história de exposição acidental, então a gente quer saber o que está acontecendo. E outros casos, eles já nos trazem histórias de exposição acidental sem reação. Aí, e muitas vezes os nutricionistas é que ouvem essa história. Porque isso acontecia muito comigo no ambulatório de alergia alimentar do Hospital São Paulo, onde eu fui voluntária por 16 anos, mais de 16 anos, e acontecia muito isso comigo, porque eles passavam na consulta com o alergista e o alergista falava, e aí, você está seguindo direito a dieta de restrição? Ele falava sim. Só que quando passava em consulta comigo, eu como nutricionista, qual que era a minha preocupação? Avaliar o consumo alimentar dele para fazer a adequação nutricional. Nisso, quando eu coletava, por exemplo, um recordatório de 24 horas, ou solicitava um diário alimentar, eu via furos. Aí aquilo me chamava atenção, eu falava, nossa, mas foi na casa da vizinha e comeu esse biscoito? Poxa, mas eu olhava o rótulo e esse biscoito vai leite. Falava, tá, só um minutinho. Aí eu ia lá e discutia o caso com o médico, falava assim, doutor, esse paciente consumiu determinado alimento e tolerou. Ele não apresentou reações. Vamos fazer um teste de provocação oral para confirmar essa tolerância? E aí a gente já descobria que podia avançar naquela dieta ou que o paciente já não era mais alérgico, ou seja, não reagia mais mesmo com exames positivos. Então os exames, eles ajudam o alergista a determinar ali quais serão os passos dele. O alergista experiente em alergia alimentar, ele vai saber que para determinados alimentos, mesmo que os títulos de IgE venham baixos, há uma chance de ter reações graves. Para outros alimentos, mesmo que venham altos, talvez o paciente nem reaja. Nos casos de dermatite atópica, às vezes os exames vêm bem altos e talvez o paciente não reaja. Então, o alergista experiente, ele vai saber interpretar esses exames e escolher o melhor momento para fazer o teste de provocação oral. E o nutricionista que vem trazendo esses relatos, ele pode ser o auxiliar que vai mostrar para o médico, falar, olha, doutor, ele não te contou, mas para mim ele contou e eu descobri que ele foi no vizinho e comeu um pouquinho de petit suí e que não teve nada. Será que não é o caso de nós fazermos os testes de provocação oral? Porque pode ser que ele já esteja tolerando o leite e o leite cru e não precise mais do uso da fórmula ou daquela bebida especial. Então, o nutricionista ele vai participando de todo esse processo. Eu sempre digo que o Nutri participa do diagnóstico, do tratamento e do acompanhamento do paciente. A gente tem o nosso foco ali em adequação nutricional, mas é claro que a gente acaba participando também das questões relacionadas ao diagnóstico ou avaliação da aquisição de tolerância. Quando a gente entende de alergia alimentar e se sente seguro para participar, né, para discutir esses casos e discutir o caso ali com os médicos, né? E eu fico muito feliz aqui em ser uma representante aqui dos nutricionistas que cresceu dentro desse meio, onde sempre fui discutindo os casos com os colegas. Hoje me senti aqui lisonjeada por ser convidada, né, pelo Dr. Clériston para participar aqui de uma live sobre dermatite atópica, né, falando sobre essa relação de alergia alimentar e dermatite atópica, porque é isso, sabe? O que eu mais quero é que os nutricionistas se sintam seguros para atuar nessa área, que orientem dietas de restrições apenas quando isso for extremamente necessário. Porque se o paciente não precisar fazer essa restrição, ele não precisa receber o título de alérgico. Porque dependendo da forma como a alergia for manejada nos ambientes sociais, inclusive, isso pode trazer impactos muito negativos nas questões de qualidade de vida desse paciente. Então, quando a gente fala em dieta de restrição, a gente fala em algo que pode implicar em risco nutricional e risco de prejuízos psicossociais ao paciente. E nós queremos evitar isso.
Por isso, as dietas de restrições, elas devem ser orientadas apenas quando necessário. A gente precisa saber que existem exames capazes de determinar, e isso, quando eu falo em exames, eu não estou falando só exames, eu estou falando exames bioquímicos, testes cutâneos e o principal, teste de provocação oral, que é a forma mais fidedigna, então, de determinar isso. Então, a gente precisa entender que o paciente precisa passar por essas etapas para daí eu dizer, olha, você precisa sim manter a dieta. Inclusive, no teste de provocação oral é muito interessante, porque como ele vê e vivencia a reação, ele e a família, eles passam a dar a devida importância à dieta de restrição, porque eles entendem que, de fato, um pouquinho faz mal.